renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Muito bem, nós vamos falar então sobre longanimidade. No dicionário, a palavra longanimidade significa caráter da pessoa que suporta as adversidades e que prossegue em seu empenho apesar dos obstáculos. Então, longanimidade é o caráter da pessoa que continua no seu caminho, mesmo diante de obstáculos, que permanece a mesma pessoa, mesmo quando passa por adversidade. Ou seja, é você continuar sendo justo, mesmo quando fazem injustiças contra você. É você continuar tendo bons olhos, mesmo para com aqueles que têm tido maus olhos com você. É você continuar crendo, mesmo quando acontecem circunstâncias que tentem fazer você duvidar. É você não mudar. E se tiver que mudar, mudar para melhor. Mas não deixar, não diminuir o ritmo, não olhar para trás e permanecer na mesma fé, no mesmo espírito, sem desanimar. Isso é longanimidade, manter o mesmo ânimo, a mesma fé, mesmo diante das adversidades. É isso que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem condições de fazê-lo. E quando a gente lê a história dos homens de Deus do passado, a gente vê esse fruto manifestado neles. Eu estava dando exemplo aqui hoje pela manhã de José. Deus deu a ele um sonho, e por causa deste sonho, ele foi vendido pelos irmãos, foi preso injustamente, lá na prisão foi esquecido por aqueles que ele ajudou, e mesmo com todas essas injustiças, mesmo com tudo dando errado, ele não deixou de crer naquele sonho que Deus deu a ele. E aquelas coisas que ele passou não mudou quem ele era. Porque mesmo passando por injustiça, ele não foi injusto. Ele não se vingou daquelas pessoas que foram injustas com ele. Quando ele teve a oportunidade de punir os seus irmãos porque o venderam, quando ele se tornou governador e agora tinha autoridade sobre Potifar, que o prendeu injustamente, ele poderia fazer com eles o que eles fizeram com ele. Mas ele manteve o mesmo caráter, mesmo com tudo que fizeram contra ele. As coisas que ele passou não fez desanimar na fé, não fez duvidar de que Deus estava com ele. E essa característica se chama o quê? Longanimidade. Você vê isso na história de Jó. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E mesmo assim, vem o mal contra ele e ele perdeu tudo. Quando a pessoa é injusta, quando a pessoa ela está no pecado e ela perde tudo, é uma coisa. A pessoa perdeu tudo, aconteceu aquilo, a pessoa tem a consciência que ela deu brecha, que ela fez por onde. Mas imagine um homem que era íntegro, que temia Deus, que se desviava do mal, ver o diabo fazer tudo o que fez, ver tudo que ele viu, passar por tudo que ele passou. Ele tinha tudo para blasfemar contra Deus, mas aquelas adversidades que ele passou, não fez ele mudar a visão que ele tinha de Deus. E mesmo quando foi incentivado pela esposa a blasfemar contra Deus, ele ainda chamou ela de quê? De louca. Porque o longânimo não é influenciado. O longânimo, aquela pessoa que tem um Espírito Santo e tem os frutos do Espírito Santo dentro dela, ninguém faz ela mudar quem ela é. Entende isso, não? E por isso, Deus o honrou, como honrou José,
como honrou todos aqueles que souberam ter essa paciência, que souberam manter-se na fé. Eu queria que você acompanhasse aí comigo. Vocês abriram? No capítulo 1 de 2 Timóteo, no versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo dizendo assim: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado, o que, gente? Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí ele continua dizendo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amém? Então, olhe para mim para você entender. O que aconteceu ali? O apóstolo Paulo havia sido preso. E quando ele foi preso, Timóteo, que era um dos seus discípulos, se abateu com aquilo. Porque Paulo era o mestre de Timóteo, era o pastor dele, era discípulo de Paulo. Timóteo era discípulo de Paulo. E quando ele soube que Paulo foi preso, aquilo abateu ele. Aquilo fez ele se acovardar. Ele já não pregava mais como antes. Ele já não evangelizava mais como antes. Ele ficou intimidado com aquilo que aconteceu. Então Paulo soube disso lá na prisão, e lá da prisão escreveu cartas para ele dizendo: olha, Deus não deu para você o espírito de covardia, não. Não se acovarde, não. Não se intimide. Quem é que estava preso? Paulo. E quem é que estava intimidado? Você vê como que é? Paulo, que estava preso, que deveria estar intimidado, que deveria estar com medo, porque poderia ser morto a qualquer instante nas mãos dos religiosos. Era ele quem de dentro da prisão estava dando força para quem? Para Timóteo do lado de fora. Porque quem tem o Espírito Santo tem força para suportar as suas lutas e ainda ajudar, dar estrutura para os outros. Percebe sim ou não? Então por isso Paulo disse para ele: não se preocupa não, vá em frente, não se acovarde, seja forte. Deus não deu a você um espírito de covardia. Deus não quer que você se intimide. Então, veja a diferença entre Paulo e Timóteo. Veja o espírito, a confiança que Paulo tinha. Da onde vinha essa confiança? Da onde vinha esta segurança de Paulo? Do Espírito Santo que ele tinha, e que o confortava, que o sustentava. Paulo sabia que a vida dele estava na mão de quem? De Deus. E que nada ia acontecer com ele sem a permissão de Deus. Como está escrito lá em Jó 42, e Paulo sabia muito bem que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então, Paulo tinha essa certeza: se Deus tem um plano com essa prisão, ninguém vai poder frustrar esses planos. Se Deus quiser contar comigo lá fora e quiser me tirar dessa prisão, ninguém vai impedir. E se ele me colocou aqui dentro, é com um objetivo, que ele não sabia na época, e nem Timóteo sabia, mas hoje nós sabemos. Se Paulo não tivesse sido preso, hoje nós não teríamos acesso a essas mensagens. Porque Paulo, ele era o líder da igreja naquela altura. Assim como o Bispo Macedo está sempre fazendo viagem missionária, visitando as igrejas, fortalecendo os pastores, os membros, aonde vai, Paulo fazia isso. Então, quando ele tinha alguma coisa para falar para uma igreja, o que ele fazia? Ele ia lá pessoalmente e falava para aquelas pessoas. Quando ele foi preso, então o que ele passou a fazer? Escrevia cartas. E aquelas informações que antes ele dava pessoalmente e que servia só para aquelas igrejas, agora serve para todos nós.
para gerações de cristãos que já se passaram e pelas próximas até a volta de Jesus. Paulo sabia que esse era o motivo dele estar preso? Não. Timóteo sabia? Não. Mas, mesmo sem saber que era aquela razão, Paulo tinha certeza de que a vida dele estava na mão de Deus. Então, quando você tem o Espírito Santo e você passa por lutas, por desertos, não causados por você, porque Paulo não foi preso porque roubou, Paulo não foi preso porque ele cometeu um crime, ele estava ali injustamente, mas que Deus permitiu aquela injustiça para usá-lo de outra maneira. Porque quando você comete um erro, você não está passando por um deserto, por uma injustiça, por uma luta, por vontade de Deus, mas por um erro seu. Mas quando você passa por situações que você não plantou, que você sabe que aquilo está acontecendo só por causa da sua fé em Deus, então o Espírito Santo faz você ter essa certeza. Olha, não se preocupe, não há nada que esteja fora do meu controle. Entende sim ou não? Então essa é a necessidade de você ter o Espírito Santo. Porque como Deus pode ensinar você, como Deus vai conseguir ensinar você, se existem coisas que você só vai conseguir aprender na prática? Como é que Deus vai ensinar você a ser forte, se Ele só pode te ensinar a ser forte quando ser forte é uma necessidade? Como que Ele vai poder trazer uma estrutura maior para você, se você, quando precisa passar por uma luta, você não estiver preparado? Essa é a razão do porquê muita gente, dentro da igreja, Deus não faz coisas grandes na vida dela, porque ela ainda não está preparada para conquistar coisas grandes. Então ela fica dentro da igreja anos e anos, só acontecendo coisinhas pequenas. Por quê? Porque Deus olha para ela e vê que ela não tem estrutura nenhuma. Como aquele pai que tem um filho pequeno e fica pensando assim, quando ele crescer, eu quero dar isso para ele, quando ele crescer eu quero dar isso, aquilo para ele, quando ele crescer eu vou levar ele em tal lugar, quando ele crescer eu vou ajudar ele em tal coisa, mas o pai não pode fazer nada enquanto o quê? Enquanto a criança não crescer. E Deus olha para muita gente dentro da igreja e diz assim, olha, eu quero fazer tanta coisa na vida dela, eu quero fazer tanta coisa na vida dele, mas como que eu posso fazer se ela não tem estrutura para isso? Então ter o Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade para você sobreviver às lutas que você passa, é uma necessidade para que Deus possa fazer coisas maiores na sua vida, é uma necessidade para que você também possa ajudar a quem está ao seu lado, é uma necessidade que você não pode abrir mão. Amém, gente? Então nessa oração que você vai fazer agora, você vai dizer para Ele, Senhor, eu quero o Teu Espírito, eu quero ter essa força dentro de mim, eu não sei o que me espera nos anos daqui para frente, eu não sei as lutas que eu ainda vou passar, mas eu quero ter o Teu Espírito, porque eu vou saber que qualquer coisa que eu passe daqui para frente, nada mais vai me abalar, nada vai mais me fazer mudar a minha fé, o meu temor, a minha comunhão contigo. Amém? É isso que você deseja? Então fica de pé, por favor.